Salve, galera! Tudo certo com vocês? Meu nome é Vitor e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Vitorido. Enfim, anunciado e apresentado também oficialmente Hernan Crespo. Começa uma nova era no São Paulo Futebol Clube e a segunda temporada de Hernan Crespo ao comando do time. Uma temporada que já começa com preocupações, medos e uma grande tensão com o flerte ao rebaixamento. Então chega mais e bora ver mais informações, entender um pouco melhor como vai ser o Crespo no comando técnico do São Paulo. E bom, gente, o Hernan Crespo foi anunciado, de novo foi anunciado, parabéns, foi apresentado aí pela diretoria e ele chega bem emocionado. E não só emocionado por se tratar de um time grande, por se tratar de estar voltando a treinar o São Paulo de novo, onde na primeira passagem teve bons momentos, mas chega com muito pé no chão. Chega ali ó, com o pé ali fixado, quase que parafusado no chão. O que isso é excelente para nós torcedores. Excelente no sentido de não criar altas expectativas de, pô, já no primeiro jogo contra o Flamengo vai estourar. Vai ser um 3-0 em cima do time que atualmente está jogando a Copa do Mundo de Clubes. E para entender um pouco melhor como está o time em si, o Crespo chega com diversas missões e estratégias e com um objetivo único, como objetivo principal e com um foco total, que é a eliminação desse embate contra o rebaixamento, dessa situação tão ruim que o São Paulo se encontra atualmente, onde em 12 jogos tem um ponto por partida, tem 12 pontos, um ponto acima, certo? E não vou me estender muito, porque eu já vinha falando isso nos últimos vídeos, sobre nosso desempenho no Brasileirão. Porém, também, um detalhe, a gente fez só 10 gols, sendo o terceiro pior ataque do Brasileirão e ficando atrás de Sport e Juventude, os últimos colocados, né? Então, o Crespo chega com esse olhar. Chega com um olhar que, tipo, opa, ele tem que se alertar ao ataque. Mas só que não ao ataque, não só ao ataque. Tem que se atentar também à defesa, ao meio de campo, às laterais, em tudo. Eu acho que a preocupação mínima que eu acho que o Crespo pode ter atualmente é no gol, tá? Por mais que tem jogos que o Rafael eles tem ali dado algumas vaciladas, mas segue sendo firme no gol. Segue tendo a confiança tanto de nós como do próprio elenco da diretoria, certo? Cara, o Crespo chega com alguns também jogadores no DM, né? Dentre eles, atualmente estão 7, que é o Carelli, que vai demorar para voltar também, teve uma lesão e fez a cirurgia, né? Tem o Luiz Gustavo, que vai voltar só depois de agosto. Temos Ferreira, no caso Ferreirinha, Lucas, certo? E além também deles, temos o Oscar e o Marcos Antônio. Esses dois últimos, ao que tudo indica, já estão prontos, digamos assim. E já trabalham normalmente com a equipe e tudo certo. Sendo que a equipe se reapresentou ontem, na quinta-feira. Então, assim, o Crespo chega novamente com o DM cheio. O Crespo chega com a sensação de, primeiramente, entender o elenco. Entender como é que os jogadores se comportam, como é que o time joga e tudo. E testar esquema táticos. E para isso, o Crespo vai realizar alguns jogos treinos para entender de fato. E
nesse ponto tático, de estratégia e afins, o Crespo deixou bem claro que ele não vai, já não vai chegar para ter um pré-esquema definido. Para ter uma pré-definição que o time vai jogar desse jeito, e é isso aí, os jogadores que se adaptem e tentar sempre fazer alguma coisa mágica durante os jogos. O Crespo chega, como na apresentação, falando, não tem uma fórmula mágica. Ele pode jogar com 4 zagueiros, 3 zagueiros, 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1, enfim. O Crespo chega com a variação. Chega sendo mutável dependendo, melhor dizendo, dos adversários. E com a formação escolhida, cabe aos jogadores entenderem melhor como eles podem ser superiores naquela determinada partida, certo? O que isso deixa bem claro que isso também está dividindo a responsabilidade com os jogadores. Ele vai montar, vai treinar e vai dar jogadas, ó. Podemos fazer isso, 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 podemos criar tantas chances e fazer essas 3 jogadas ensaiadas nesse jogo, para ter o objetivo de estar marcando um gol. Mas cabe vocês, jogadores, se aperfeiçoarem e aplicarem isso de forma correta e o mais coerente possível, de acordo com os detalhes que a partida vai ter, certo? Então, isso é um ponto fundamental. Isso é um ponto que está jogando a responsabilidade, irmão. Eu não vou fazer milagre aqui. Eu tô aqui para treinar, para tentar melhorar o time e fazer o time sair desse frete do rebaixamento. Mas só que eu não entro em campo mais. E quando eu entrava, eu joguei com o Shevchenko, joguei com outros atacantes, joguei com o Kaká, com diversos jogadores excelentes. E cada um com o seu jeito de jogar. Inclusive, se eu não me engano, ele jogou até mesmo com o Adriano, que até brincou com o Shevchenko. Ele era mais segundo atacante ou atacante e vice-versa com o Adriano Imperador, certo? Então deixou bem claro para a diretoria, para os jogadores e para a torcida. Não sou eu sozinho, é todos, certo? Então, cara, eu acho que um ponto que eu quero ressaltar bem, cara, o objetivo tá bem claro, que é tirar o São Paulo desse risco. E, cara, se o Crespo não conseguir ao longo aí desses 3 meses, cara, eu quero que se dane as Copas. Eu quero dane-se o sonho do Tetra, dane-se o sonho do Bi da Copa do Brasil, certo? Cara, dane-se. Vamos focar no Brasileirão. E só. Se em 2 meses o São Paulo se reerguer e voltar a inspirar novos ares, porra, aí beleza. Aí, opa, estamos melhor no Brasileirão. Já estamos aí em 6º, 5º lugar, sem risco, sem chance ali de dar merda. Ok, ótimo. Com alguns pontos bem a mais comparado ao primeiro colocado da zona, excelente. Agora vamos ver o que o Atlético Nacional tem para nos desafiar, o que o Atlético Paranaense tem a desafiar, certo? Esse é o principal foco. E o Crespo está deixando bem claro isso ao chegar com os pés no chão, certo? O Crespo também comentou que ele vai analisar primeiro o elenco. Isso é óbvio, qualquer treinador vai fazer isso, qualquer treinador vai falar isso. Mas é claro também que provavelmente o Crespo já tenha visto anteriormente o esquema tático de São Paulo e os jogadores. Tanto que já conhece muito deles. Já conhece Arboleda, Luciano, o próprio Carelli, se eu não me engano, também já conhece. Entendeu? Entre outros, provavelmente, certo? Tanto que já enfrentaram, quanto que já treinou no próprio São Paulo. E o Vinícius também, que eu vou comentar logo após também, né? Um pouco mais tarde desse vídeo, né?
Então, o David chega para analisar primeiro o elenco. Para aí sim chegar para a diretoria, olha, ele vai precisar disso, disso, disso. Aí ele vai precisar de dinheiro também para contratar. Eu acho. Bom, tirando dinheiro, eu acho que fora isso, dá pra gente brincar. Tirando a parte fundamental para contratação de jogadores, eu acho que a gente pode só, tipo, nossa, olha aqui, sabe, que bonito. Ah, tá, 50 milhões. Ah, não, tá de boa. Né? Fora isso, dá para sonhar com alguns jogadores. Mas também, ao mesmo tempo, São Paulo já vai um pouco mais na contramão. Que não é quer dizer que já tá rompendo, que não tá seguindo o que o Crespo tá pedindo, não é isso. É que o São Paulo já estava no mercado e já estava procurando. Então, que já está negociando com o Biel, que é um atacante aí de velocidade, um atacante de ponta do esporte, certo? De Portugal. Então, é um jogador que é desconhecido, eu nunca ouvi falar dele. Tá certo também que eu não acompanho tanto a Liga Portuguesa, e, né, claramente dá perceber que a Liga Portuguesa não é uma das melhores da Europa, como a gente tá vendo com o próprio Benfica e principalmente o Porto nessa Copa do Mundo, independente se for fim de temporada ou não, certo? Mas é assunto para outro vídeo se vocês quiserem também. Então, cara, o São Paulo vai estar querendo contratar, que é um atacante de velocidade, ponta e principalmente um armador. Mas só que aí, cara, é aquele dilema do Zubeldia. Será que esse armador, se o São Paulo contratar, vai desbancar o Luciano com meia? Né? Que aí a gente volta. É repetitivo, é chato. Eu falo isso todo vídeo. Todo vídeo. Luciano com meia não dá mais. E espero que o Crespo já tenha entendido antes mesmo de colocar aqueles botõezinhos de imã no negócio tático dele lá, na prancheta aqui, ó. Luciano, não, avança. Ponto final, né? Eu acho que já é para entender. Então é isso. Aí, cara, falando em mercado de transferência, de novo, né, gente? De novo, a gente está perdendo uma joia da base por precocemente e, cara, por mixaria. De novo, a diretoria não está sabendo negociar e, de novo, a gente vai receber pouco para um jogador que possa valer muito mais daqui a 6 meses, daqui a um ano, não importa. Mas que possa valer muito mais, que em tese até vale muito mais atualmente. Se a diretoria tivesse capacidade de negociar, tivesse ali uma multa rescisória grande, sem essa multa ele não sai e ponto final não quer saber, tá? É agir como, por exemplo, Palmeiras e Flamengo agem. Só que é aquilo, gente. A gente só consegue agir desse modo, de falar não, é só com 100 milhões de euros, é só com, sei lá, 200 milhões de euros e ele sai, se a gente tivesse bem financeiramente, né? Se a gente tivesse uma capacidade e um saldo disponível financeiro ali para a gente ficar suave. Beleza. Não temos a necessidade de vender por qualquer merda. Né? Não, tá. Ei, mano, me dá uns 50 milhões aí de reais que vai ser suficiente. Então, infelizmente vai ser isso. A gente vai vender por pouco, porque a gente vai vender por pouco porque a gente precisa. E como está acontecendo com o Matheus Alves, que deve ser praticamente vendido mesmo, deve ser vendido ao CSKA de Moscou. E, né, o São Paulo vai receber aí 39, digamos, aproximadamente 40 milhões de reais, certo? Que, cara, é uma boa grana. É uma boa grana para pelo menos dar uma aliviada nas dívidas. Não vai fazer nem cócegas a 1 bilhão de reais que o São Paulo deve. Não vai fazer nem cócega. Mas pelo menos a dívida de curto prazo talvez dê para brincar. E inclusive talvez dê para chegar no mercado de transferência e falar, ó, eu tenho essa quantia aqui para poder
comprar ou emprestar jogadores, que é o principal foco do São Paulo. Jogadores em fim de contrato ou jogadores que têm a disponibilidade de ter empréstimo, como o Dinamo, que não jogava no Cruzeiro, foi emprestado. Aí tá, beleza. O São Paulo está vendendo Matheus Alves. Aí uma coisa eu acho que boa, que é tipo, nossa, finalmente, é que a gente tá vendendo aí o Igor Vinícius. Glória. Pelo amor de Deus. Cara, assim, não dava mais. O Vinícius é minimamente esforçado. O cara não, parece que não sabe jogar, desculpa. Literalmente, parece que o cara, tipo, não consegue dominar uma bola. Tem errado muito a sair de bola, a se atrapalhado ou dominar e avançar. Errado quase todos os cruzamentos, como ele sempre errou. De vez em quando ele acerta. Aí tem que ter a sorte também do atacante quando o Irving acertar. O atacante cabecear e fazer um gol. Senão, só daqui a 50 anos igual o Mertahari, o Igor Vinícius acertar um cruzamento, né? Então, essa venda foi uma venda bem sucedida. Foi uma venda, tipo, beleza. Adeus, obrigado aí por nada e tamo junto, certo? E o Vinícius agora vai pro Santos. Aí eu quero ver como é que vai ser essa negociação, porque é um outro time que, né, tá devendo, tem um monte de crises financeiras e extra-campo também, devido ao nosso garoto Neymar, né? Enfim. Então, beleza. Foi essas duas vendas que o São Paulo aí já concretizou e já vai ter algum ganho interessante, tá? E de certa forma, lucro também, dependendo de quanto o São Paulo investiu no Matheus Alves para ele estar no profissional atualmente, né? Então aí, beleza. Cara, só um detalhe a mais. E toda vez que o São Paulo vende por uma mixaria, vende por, tipo, qualquer coisa, uma base, principalmente joia da base, que é para realmente lucrar, pô, a gente investe aí milhões e milhões, até mesmo centenas de milhões em Cotia, para a gente realmente ter jovens jogadores promissores, futuros aí jogadores que podem estar vestindo em seleção a camisa do Brasil e que podem estar ajudando o São Paulo. Tanto que está gerando frutos. A gente foi campeão esse ano da Copinha. A gente tem jogado bem o Sub-20, Sub-18, enfim. Mas só que com essas vendas aí michurucas, o São Paulo só mostra para o mercado que a imagem dele tá depreciativa. Tá aqui, ó, pode vir qualquer time, dar qualquer valor, que a gente vai dar, tipo, vai de graça, digamos assim, né? Então eu acho que isso só prejudica a imagem do São Paulo no mercado. Só atrapalha, infelizmente. E aí atrapalha porque a gente precisa de dinheiro, né? Como comentado. Então eu acho que só fica negativa a imagem do São Paulo aí no mercado da bola. Daí, gente, uma outra coisa também que eu queria ressaltar é que o Cleis comentou que ele tá pedindo só um tempo, assim, um tempo aí de acomodação, um tempo de adaptação novamente ao futebol brasileiro e ao time, certo? Só que, cara, infelizmente, a gente não tem tempo. E o calendário do Brasileirão não tem tempo, assim como o calendário geral mesmo, pegando calendário sul-americano com Libertadores, Sul-Americana, enfim, Recopa, enfim, mais Libertadores Sul-Americana, né? E o próprio calendário brasileiro, com Copa do Brasil, Brasileirão e os paulistas, cariocas em si. Então, o que a gente menos tem no calendário aqui é tempo. Só que a gente entende também que, pô, precisa de um tempo também para o cara se adaptar. Eu preciso ali algumas semanas, alguns meses, talvez. E foi o que eles pediu. Pediu e alertou. E ele deixou bem claro para nós torcedores. Gente, talvez o primeiro mês meu aqui
não sejam a lá aquelas coisas, não ser, nossa, olha só como tá diferente, né? Então eu acho que isso é bom alertar para que não venham outros torcedores e ah, não, já limite. Ou seja, o primeiro jogo ruim nesse período aí de adaptação, já manda embora. Traz o Beldia de novo aí, por favor. Ou traz o Rogério Ceni como escudo para a diretoria. Entendeu? Então, eu acho que isso foi bem legal e deixou bem claro. Me dê um pouco de tempo, pelo menos um mês aí, para que eu possa entender como o time joga, certo? Vai ter os jogos treino agora, vai ter. E o próximo jogo do São Paulo é só dia 12 de julho, certo? Se não for adiado, que vai ser contra o Flamengo. Então tudo depende de como o Flamengo avança na Copa do Mundo, certo? O Flamengo agora vai pegar o Bayern de Munique, uma pedrada, mas né, só, eu acho que em tese só torcer, né, para os brasileiros, exceto o Palmeiras. Fora isso, só torcer, porque querendo ou não tá reforçando que o futebol brasileiro tá diferente. O futebol brasileiro tá ganhando força. Entendeu? Fora aí, cara, isso é o principal. O principal até pro São Paulo, porque se Botafogo, Fluminense, aí a brincadeira da parte do Palmeiras. Mas, tipo, se esses 4 times brasileiros avançarem, tipo, tentarem ao máximo para sempre avançar nessas fases de mata-mata agora, da Copa do Mundo, vai ser bom pro futebol brasileiro. No geral, bom pro Fortaleza, pro Grêmio, pro Juventude, pro Vitória, pro São Paulo, pro Santos, pro Corinthians, enfim, vai ser bom, porque vai demonstrar, opa, podemos, os caras lá de fora podem investir ainda mais aqui no Brasil. E não só investir em tirar jogador, investir mesmo colocando dinheiro, metendo, pô, vamos lá, vamos fortalecer a Liga Brasileira, certo? Então isso é legal. Aí só depende também aí do Flamengo. Se o Flamengo for eliminado antes, não faz nem de forma precoce, porque não é. Se perder do Bayern é normal, né? Querendo ou não, por mais que os europeus não estão demonstrando aquela força, mas é normal, a gente sabe, tá? O São Paulo já vai enfrentar o Flamengo dia 12. Se não, vai ser outra data. Então, temos aí 16, 17 dias aí de preparação até o jogo do Flamengo. Então aí, por fim, galera, a gente só tende a torcer. Torcer para novos ares. Torcer para que o São Paulo volte a jogar, eu acho que nesse cenário atual, onde ele tomou o vexame de 3-1 do Vasco em pleno Morumbi, eu acho que a gente torce primeiramente para o São Paulo jogar de forma digna. Dane-se. Eu acho que a gente só torce para o São Paulo jogar de forma competente, certo? Que o São Paulo tenha, pelo menos dentro de casa, a força que o time tem. A força que a torcida leva pro time. E, cara, querendo ou não, tipo, essa aí queda um pouco dos torcedores é também pelo futebol, né? A gente apoiou demais e eu tenho certeza, se a gente tivesse muito pior, com certeza a torcida não ia abandonar. E a gente já viu vários exemplos disso, né? Então é isso. Boa sorte ao Crespo, boa sorte à comissão técnica dele e boa sorte ao São Paulo Futebol Clube de fato, né? Que essa camisa aqui não é qualquer coisa. Não é uma camisa leve que qualquer ventania vai mandar para longe, beleza? E é isso, valeu. Se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e até o próximo vídeo. E vamos São Paulo!